uma parte do público-alvo bem importante são pessoas vivendo com HIV. Aham. Então, a ideia era estimular que as pessoas que tivessem diagnóstico de HIV tivessem uma adesão ao tratamento e continuassem a viver e agir no mundo, porque é uma coisa que me surpreendeu bastante, assim, eu não sabia dessa realidade antes de trabalhar com isso. Tem muita gente que tem o diagnóstico de HIV e entra em depressão, se isola, Uhum. né? Então a gente tenta falar com esse público também, né? Além de falar com homens gays, no geral, falar com essas pessoas que vivem com HIV no Brasil. É porque tem muito preconceito ainda, né? Com Sim, relação à doença. Tipo, eu tenho amigos que têm, e, inclusive, no tempo que ele descobriu normal, ele contou pra gente normal. E a vida dele, sinceramente, é muito melhor que a minha. Tipo, ele tem uma vida muito saudável. É tipo, toma os remédios certinho, faz a prevenção normal, namora normalmente. Tipo, a vida dele é basicamente o que muda para uma pessoa que tem HIV, pelo menos na minha visão. Ela tem uma chance maior de acontecer algo que vai acontecer com todo mundo, que é, infelizmente, a morte. Só que é bem capaz, e como começa a se cuidar de uma forma, e tem todos esses métodos de. Os remédios e os métodos de. Ai, como é que fala? métodos de prevenção, você quer Além dizer? da prevenção, mas todos os coquetéis, os remédios, e como o vírus fica não é inativo, é indetectável, e É normalmente você. indetectável. Isso. Eles acabam se bobear vivendo até mais do que as pessoas que não têm. Sabe que tem estudos já que assim comprovam que em geral, né, Aham. as pessoas, isso não é uma realidade universal, mas acontece principalmente em alguns países onde as pessoas têm acesso à medicação, tal, as pessoas que vivem com HIV vivem mais do que as pessoas que não vivem com HIV, porque elas estão sempre indo ao médico, né, a cada 6 meses, fazendo exame. Então, por exemplo, descobrem, descobrem qualquer probleminha antes das pessoas que não têm HIV, colesterol, se cuidam mais, assim, né? Assim, e uma pessoa que está indetectável, ela fica com o sistema imune é, como uma pessoa que não tem HIV. É, tem uma coisa ou outra, assim. É, Até porque, eu não sei se é o caso, mas vamos supor, eu tenho. É lógico que são coisas diferentes, e uma é uma doença e outra é imunidade baixa, mas a minha irmã tem a imunidade extremamente baixa. E ela se cuida muito. hum, É lógico que são casos diferentes, porque uma é uma doença e outra é outra coisa. Mas o fato dela saber isso desde criança faz ela não ficar doente com tanta frequência. Então é meio que uma vertente. Se eu tenho um déficit de algo, a tendência é que eu me cuide mais. Seria legal que todo sim, mundo fizesse isso, porque a gente é meio relaxado. Você não tem pessoas que têm comorbidades mesmo, vamos supor. Geralmente, se você tem uma. É lógico que são dimensões diferentes. E HIV é uma coisa, AIDS é uma coisa, e sei lá, eu vou falar de bronquite e asma, são coisas diferentes, mas você se cuida mais, tipo, tem algo que você não faz, justamente porque vai te acarretar no outro problema. É o que todo mundo deveria fazer, mas não é o que acontece. sim, sim. Tem alguma uma coisinha ou outra, tipo, por exemplo, agora na pandemia, né, as pessoas que vivem com HIV têm um pouquinho mais de risco de desenvolver as formas graves Aham. da Covid, mas no geral. A pessoa tem uma vida meio normal, assim, só tem que tomar o remédio todo dia, né? E é isso, assim, mas não que isso seja, tipo, ter HIV é uma coisa legal, não é, mas se a pessoa já teve o diagnóstico, não é o fim do mundo e a pessoa vive super bem hoje em dia. Os remédios são bons, não tem efeito colateral, assim. Enfim, é uma coisa mais ou menos. O principal dificuldade é a discriminação, o preconceito que ainda existe, né? Felizmente. Eu lembro de quando um dos meus amigos que tem contou foi, foi engraçado, até porque. Não engraçado de tipo humorista, mas como é que a gente foi no lugar, no restaurante, ele contou.
Aí o meu amigo também é marido dele, né? Ou, contrário. O meu amigo também é amigo dele. O meu marido, no Aham. caso. Aí ele falou assim, contou. Aí ele falou assim, tá bom, agora é só você se cuidar. Aí o pessoal ficou, tipo, chocado. Falou, o que foi? Existe um milhão de formas de se cuidar. Simplesmente ele vai começar a ir no médico certinho, tomando a medicação, ele vai viver uma vida normal. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.